Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a classificação dos softwares. Vamos lá, então. Primeiramente, software é uma sequência de instruções a serem seguidas e ou executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado ou informação ou acontecimento. Bom, Evandro, então a gente pode dizer que um software é simplesmente um programa de computador. Basicamente, né? Então vamos acompanhar aqui na sequência. Quais são as utilidades de um software? O software, ele faz a interface da máquina com o usuário. Para o processamento e armazenamento de dados e formatação e posicionamento das saídas. Então vamos ver como se procede a interação entre o usuário e a máquina utilizando o software. Bom, inicialmente, um usuário ele vai enviar um comando, fazer uma solicitação ao computador utilizando os dispositivos de entrada, por exemplo, teclado ou mouse. O software ele vai interpretar essas entradas e vai solicitar o hardware que execute o comando que foi enviado pelo usuário. O hardware executa o comando e o software vai receber, posicionar e formatar a saída que vai ser transmitida para o usuário através de um dispositivo de saída, por exemplo, o monitor. Através do monitor, o usuário pode acompanhar o resultado da solicitação que lhe foi feita. Mas existem vários tipos de software, né, Evandro? Vamos começar então agora a detalhar esses tipos de softwares que nós vimos agora no exemplo com o professor Carlos. Então existem utilitários, aplicativos e sistema operacional. O sistema operacional, também chamado de software de sistema ou software básico do computador, é um programa ou um conjunto de programas que faz o gerenciamento dos recursos de hardware. Quando algum outro programa precisa utilizar um recurso de hardware, ele solicita primeiro para o sistema operacional, aí sim ele poderá usar. Vamos ver aqui então mais um exemplo. Ele gerencia a memória. O sistema operacional é que gerencia a memória RAM do seu computador. Ele gerencia quanto da memória vai ser utilizado por cada programa. Então, outra operação controla a execução dos outros programas. E também exerce papel de segurança, entre outros. Então, quem está gerenciando todas as atividades desses aplicativos aí é o sistema operacional. Ele que cuida também da segurança, para que nenhum programa, nenhum aplicativo faça uso indevido do hardware, ou para causar uma pane no computador, ou algo que faça com que o computador fique indisponível. Exemplos aqui de sistemas operacionais. Nós conhecemos o Windows. Também nós temos o Linux. Então, dois exemplos de sistema operacional aí. Também existem outros tipos de sistemas operacionais, como Unix, BSD e por aí vai. Bom, existem ainda outros tipos de software, né? Os utilitários são programas de computador que prestam algum tipo de serviço para o sistema ou para o usuário. Que tipo de serviço? Manter o sistema limpo, funcionando bem, de fazer com que as ações do usuário possam ser feitas de maneira mais fácil, mais rápida, mais prática, mais simples, que alguns tipos de softwares utilitários. Por exemplo, nós temos os compactadores de arquivos. A exemplo aí o WinZip, o WinRAR, o TarGZ. Os compactadores, né, eles vão melhorar a utilização do disco. Eles vão diminuir a quantidade de disco utilizada, certo? Um outro exemplo são os antivírus. Os antivírus são programas que têm a função de procurar vírus no sistema. Vírus, a gente sabe que são programas de computador que afetam o funcionamento do sistema, que diminuem o desempenho, que apagam arquivos, são programas indesejados. Existem ainda outros tipos, como os gerenciadores de disco, como os desfragmentadores, os verificadores de erros. Existem também os softwares que são os utilitários de linguagem, também conhecidos como compiladores. Um compilador é um programa que ele recebe um código-fonte, ou seja, um conjunto de instruções gravadas, enviadas por um programador, né, em linguagem de alto nível, por exemplo, em Portugal, e converte esse conjunto de instruções para zeros e uns, né, que é a linguagem que efetivamente o processador entende. Nós temos aí os aplicativos. O que são aplicativos? São programas projetados para necessidades específicas dos usuários. Por exemplo, um AutoCAD. Um AutoCAD ele só serve para projetar plantas, objetos em 3D para fazer construção. Um CorelDRAW, ele só vai trabalhar com imagem. Então, os aplicativos eles possuem funções específicas para uma determinada atividade somente. Exemplo de aplicativos, nós temos o Word, o Excel, o bloco de notas.
Outros exemplos de aplicativos, nós temos sistemas empresariais, jogos e outros tipos também. Bom, essa é uma maneira de classificar os softwares, quanto à sua utilidade, quanto à sua função. Cada uma dessas três classes pode ser classificada de outras maneiras ainda. Uma outra maneira muito importante de classificar o software é em relação à liberdade de utilização, à sua comercialização. Ou seja, em software livre ou software proprietário. Então, existem várias maneiras de classificar o software. Certo, Evanderson? Correto, professor. Comecemos agora pelo software livre. Uma primeira característica e fundamental, podemos dizer, que é possuir código aberto, também chamado de open source. Por quê? O que nós chamamos de fonte, open source, ou código-fonte aberto, são as instruções, você poder ver claramente as instruções que aquele programa executa. Eu posso ver, então, claramente tudo que o programa faz. Isso é dizer que o código-fonte é aberto. Para um software ser livre, ele tem que obedecer 4 liberdades. Veremos agora a primeira. É executar o programa para qualquer propósito. Mas tem outra liberdade também, né? A liberdade número 1 diz respeito à possibilidade do usuário, do cliente, do dono do programa, estudar e adaptar o programa para a sua necessidade. Então, o usuário tem a liberdade de estudar e alterar o software para que ele realmente execute a sua tarefa de acordo com a necessidade específica do usuário. Temos ainda outras liberdades, como a liberdade de redistribuir as cópias. Ou seja, se eu comprei um programa para instalar no meu computador, e o meu pai também precisa desse programa, eu posso instalar esse programa no computador do meu pai sem nenhum prejuízo. Verdade, Evandro? Temos sim, temos a liberdade número 3. Acompanhamos aqui no slide. Aperfeiçoar o programa e disponibilizar suas melhorias. Então eu posso, a partir do código-fonte aberto, modificar, redistribuir para outras pessoas, novamente, encaminhar para a comunidade essa melhoria que eu fiz. O software livre vem ganhando bastante espaço no mercado brasileiro. Exemplo de software livre. Nós temos aí o sistema operacional Linux, o servidor web Apache, que também é bastante utilizado no mercado, e o BR Office, né? Esses são programas que fazem aí frente a alguns softwares proprietários. Existem alguns órgãos, alguns projetos que regulamentam a utilização e distribuição desses softwares. O primeiro é o GNU. GNU, ele é um projeto com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente livre. Nós temos aí a GPL, a General Public License. Essa é uma licença de uso público. É a licença que regulamenta um software livre. O outro órgão de regulamentação é o Free Software Foundation, que é a Fundação para o Software Livre. É uma organização sem fins lucrativos que se dedica à eliminação de restrições sobre a cópia, redistribuição, entendimento e modificação de programas de computadores. Mas nem só de software livre vive o mercado, né? Nós temos também os chamados softwares proprietários. A principal característica do software proprietário é o código fechado ou não divulgado. As outras características do software proprietário. Por exemplo, a licença de uso e não de propriedade, e sem direito à redistribuição. Ou seja, quando você adquire um software, você tem licença para usar aquele software, mas você não pode distribuir aquela mesma instalação, né, para outros computadores. A exemplo aqui nós temos o Windows, temos o CorelDRAW, Norton Antivírus, algumas versões deles também. Então, esses são exemplos de softwares proprietários. Vanessa, então só para a gente não deixar nenhuma confusão, significa que o software livre, ele é grátis também? Ele pode ser grátis, mas não que ele seja somente grátis. Ele também pode ser cobrado. Então, software livre não significa necessariamente software gratuito. Mas existem softwares gratuitos no mercado. Por exemplo, aqui nós conhecemos os chamados freeware. São distribuições grátis. Quer dizer que você não paga por ele. Esses freewares, nem sempre eles são software livre. Quer dizer, ele não tem código-fonte aberto. Também nós temos os hardware, que são programas grátis em troca de publicidade. Você tem toda a funcionalidade que precisa, só que ele é cheio de propaganda. Nós temos também os sharewares, que é a licença completa temporária. Quer dizer, você vai poder fazer uso de todas as funções do programa que ele se propõe a fazer, só que por um determinado tempo. Temos também a versão demo, algumas funções disponíveis. Bom, nós temos ainda um tipo de software que é parecido com o demo, né, que é a versão trial. É um software completo, mas que ele tem algumas funções bloqueadas até que seja feito o pagamento